Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um estudo bíblico aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade à nossa série Existe morada no céu e inferno eterno? Hoje, meus irmãos, daremos continuidade sobre o ladrão da cruz, uma passagem comumente utilizada para tentar defender, ali a doutrina de morada no céu, né? E hoje, meus irmãos, por meio desse estudo, buscaremos com a direção de Deus, ali, identificar se de fato essa passagem ela nos ensina que se iremos morar no céu, ou se ela nos ensina outra coisa, ela demonstra, outro ensinamento. Traremos aqui as colocações, o que a Bíblia ela nos ensina e como nós devemos entender essa passagem, né? Então, hoje, meus irmãos, buscaremos aqui com a direção do nosso Deus, buscar aqui meditar nesse versículo, nesse capítulo, né? No caso, nessa passagem, em si, para que possamos, ali adquirir o entendimento correto dessa passagem e não sejamos, enganados por ventos de doutrinas. E antes, meus irmãos, de darmos início ao nosso estudo, gostaria de desde já, pedir aos irmãos, por gentileza, o auxílio dos irmãos, a colaboração com o like, com o comentário, com o compartilhamento, dessa pregação, desse estudo, em suas redes sociais, pois dessa forma, os irmãos estarão colaborando com a divulgação desse estudo e logo, mais almas tendem a ser alcançadas por meio, dessa palavra. Então, meus irmãos, eu conto com a colaboração dos irmãos, pois dessa forma os irmãos também estarão ajudando no cumprimento do ID, que devemos, espalhar o evangelho. E os irmãos deixando like, deixando comentário, compartilhando essa pregação em suas redes sociais, estará colaborando de grande forma, para que mais almas sejam alcançadas e possam chegar a esse estudo, e assim, junto conosco, buscar ali o entendimento na palavra do nosso Deus, com a sua direção, Sempre importante ressaltar que devemos buscar com o direcionamento de Deus, ali os ensinamentos, os estudos e sempre buscar aprender mais, mais e mais. Portanto, meus irmãos, eu deixo desde já esse pedido, E para não prolongarmos tanto, vamos dar início aqui nesse tema que é tão importante, Tão importante hoje a gente abordar sobre esse tema. Não é um estudo tão longo, mas creio eu ser bem importante mesmo, para que a gente não seja enganado. Pois bem, ao considerar o episódio do ladrão da cruz, registrado em Lucas capítulo 23, dos versículos 39 ao 43, muitos utilizam a fala de Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, como uma suposta, entre aspas, prova de que após a morte os justos vão imediatamente para o céu. No entanto, ao analisar essa passagem dentro do conjunto das Escrituras, surgem pontos que precisam ser considerados com cuidado. Os irmãos que acompanharam essa série desde o início, ou aqueles que talvez já tenham entendimento dessa passagem, hão de concordar com os pontos que serão aqui apresentados, né? Mas antes de considerarmos, fazermos as considerações a respeito desse versículo, uma coisa é que a gente pode concordar, né? De fato, se a gente fizer uma leitura rápida, vamos ler aqui novamente. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. De fato, de imediato, assim, parece, Não é que Jesus ele está falando ali que ele prometeu para ele, olha, eu te prometo, em verdade te digo, que você estará comigo hoje no paraíso. Não é verdade que aparentemente, parece, que tudo aconteceria naquele mesmo dia, Que ele estivesse de fato confirmando que naquele mesmo dia ele estaria no céu, Uma leitura assim imediata, uma leitura direta, uma leitura rápida, Uma leitura rasa, nos dá a entender isso. Mas meus irmãos, se os irmãos acompanharam os estudos, os estudos que nós trouxemos aqui, basta acessar aqui na aba playlist do canal, que os irmãos terão acesso aqui à série de vídeos em ordem cronológica, desde o primeiro até o último, todos os estudos que a gente abordou. Os irmãos que acompanharam hão de concordar que esse entendimento, não tem base nas escrituras. Por quê? Porque vai entrar em xeque, vai entrar... Se a gente entender dessa forma, vai meio que entrar em uma contradição com outras passagens que afirmam o contrário, por exemplo, a respeito do céu,
A Bíblia não afirma que nós vamos morar no céu, né? Por isso, se os irmãos não viram, recomendo que vejam a pregação que a gente trouxe aqui, né? Onde será o reino de Deus? No céu ou na terra? A gente trouxe ali, né? O que a Bíblia nos apresenta, né? A Bíblia, ela em momento algum nos promete que iremos, né, morar no céu. Mas bem, vamos primeiro fazer a leitura, né, de Lucas 23, dos versículos 39 a 43, para entendermos, né, ali do que se tratava, né, um pouco do contexto. Então, antes de darmos início, né, prosseguirmos com os pontos, vamos primeiro fazer uma leitura, tanto na Almeida Corrigida Fiel, tanto na versão King James, né, 1611, aqui ó, versão Bíblia King James 1611, site aqui oficial. Vamos fazer aqui a leitura primeiro, para considerarmos aqui os pontos. Lucas 23, versículos 39 a 43, na Almeida Corrigida Fiel, nos diz o seguinte: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos, né, o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: É verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aqui, na Almeida Corrigida Fiel. Interessante, né? A gente vê aqui o relato. Vamos ver agora na King James 1611. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então olha aí, né? Ambas trazem a mesma colocação. A gente só vê ali algumas diferenças de pontuação, né? Que os dois pontos. Mas de resto, o entendimento, se a gente fizer uma leitura, né, ali rasa, uma leitura rápida, aparentemente, né, é o mesmo entendimento. Mas bem, vamos prosseguir aqui, né, e ver se de fato Jesus está falando que ele, né, aquele ladrão, estaria com ele no mesmo dia, né, naquele mesmo dia, no paraíso. Então vamos lá. Para iniciarmos, meus irmãos, primeiro, Jesus ele não foi imediatamente para o céu após morrer. E olha, a gente não está afirmando isso com base em comentários ou algo do tipo. A Bíblia nos apresenta isso. E Jesus mesmo afirma. É bem interessante, né? Ele não foi para o céu imediatamente após morrer. Mas primeiramente é importante considerar isso, né? Primeiramente, é importante observar o que aconteceu com o próprio Jesus após sua morte. A Bíblia não afirma que ele foi imediatamente ao céu. Pelo contrário, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, em Atos 2, versículo 27, ao citar Salmo capítulo 16, versículo 10, é dito que sua alma não foi deixada no Hades, equivalente ao Sheol, indicando que ele esteve nesse estado dos mortos. Então, Atos capítulo 2, verso 27, vai nos dizer aqui o seguinte: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E Atos 2,31, né, que é Pedro ali comentando a respeito desse versículo. E eu, vendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Então, Salmos 16,10, né, que é a passagem comentada e citada aqui, é uma profecia futura, né, ali sobre a questão da ressurreição, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de prosseguirmos, vamos somente considerar aqui
o que seria inferno, né, nesse contexto, para não ficarmos com dúvida, porque inferno, meus irmãos, essa passagem, a gente não deve entender com base em mitologia, com base em heresias. A gente tem que entender dentro do contexto apostólico judaico, né? Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, então a gente tem que entender também esse mesmo conceito dentro do, do entendimento judaico da época. Não que a gente deva buscar, né, ali o judaísmo, né? A gente tem que entender ali com base em como os apóstolos criam. A gente não pode, por exemplo, crer como, por exemplo, talvez um gentil cria, não. A gente tem que crer ali no contexto da época. Temos que lembrar que os apóstolos e Jesus também eram judeus, então a gente tem que entender nesse contexto. Então, inferno, nesse contexto, se trata da sepultura. Dentro do contexto judaico, o estado de inconsciência da morte, né, que é o que significa ali, né, dentro do contexto judaico, se refere ao estado de inconsciência, né, ali da morte. Por isso, normalmente a morte ela é comparada ao sono. Então, meus irmãos, inferno aqui nesse contexto vai significar o mesmo que Sheol e o mesmo que Hades. Ambos, as três palavras são equivalentes. O problema é que em algumas passagens, alguns versículos, é colocado inferno de forma equivocada. Além do mais, a gente vê um inferno, né, ali, realmente entendido de uma maneira totalmente equivocada e fora da Bíblia, né? As pessoas veem inferno como um lugar de condenação e tormento, né? Um lugar onde pega fogo, né? O que não é o que a Bíblia afirma. Como é que a gente vai afirmar que Jesus foi para um lugar de fogo, né? Então, inferno, meus irmãos, nesse contexto, é praticamente uma forma, é comumente, né, conhecido no Antigo Testamento e dentro do judaísmo como, né, a sepultura, que é o entendimento correto da Bíblia, é a sepultura, né? Tem o Antigo Testamento e o Novo. Os irmãos podem conferir. Normalmente ali quando aparece Sheol, às vezes aparece a palavra inferno, mas também aparece sepultura, que é o entendimento ali correto, né? Se refere à sepultura. Então seria praticamente também da mesma forma, seria correto a gente traduzir aqui Salmo 16:10, né? Pois não deixarás a minha alma na sepultura, né? Então seria esse entendimento também. Se refere, né, de uma forma mais direta ao estado de inconsciência, né, ali da morte, né? A sepultura em si é algo literal, né? Tem ali o sepulcro, a cova, né, onde é colocado o corpo, mas quando se fala, né, né, eu vou para a sepultura, ou então, pois não deixarás a minha alma no inferno, é praticamente, meus irmãos, ali é uma forma de se dizer ali dentro do contexto judaico, né, da época, de dizer que, por exemplo, aqui em Atos 2:27, pois não me deixarás, né, não me deixarás ali permanecer morto, né, é mais ou menos esse entendimento, né, ou então quando afirmar eu vou para a sepultura, eu vou morrer, né, é esse o entendimento ali de Sheol, né, é uma forma somente de se referir ali à morte, né, uma forma de, eu diria que até mesmo ali, minimizar, né, o impacto de dizer ali que irá morrer, né? Tem até uma figura de linguagem, né, que é atribuída, né, a esse tipo de colocação. Mas, se os irmãos quiserem compreender melhor a respeito desse tema, eu recomendo que os irmãos vejam aqui esse vídeo, né? Se eu não me engano, é o quarto vídeo da nossa playlist, né? Basta acessar aqui no perfil do canal. Né? O quarto vídeo, que seria Alma, Inferno e Lago de Fogo na Bíblia, entendendo a luz das Sagradas Escrituras. E o terceiro vídeo também, que é o que a Bíblia fala, né? Ali o que a Bíblia diz a respeito do estado dos mortos, buscando o entendimento à luz das Escrituras, onde os irmãos encontrarão ali as explicações, né? À luz da Bíblia, do que seria, né? Ali o inferno e como os mortos se encontram. Mas para a gente já meio que adiantar, para não ficar com dúvida, né? Porque a gente não vai abordar esse tema direto, praticamente é o estado de inconsciência, né? Ali. Então, aqui em Atos 2:27 é uma profecia para dizer, né, que Deus não deixaria, né, ali o Senhor Jesus, né, ali morto, ele não deixaria ele morto, né? A gente sabe que ele ressuscitou. Mas tudo isso se tratava de uma profecia que se cumpriu quando Cristo ressuscitou. Então, somente para a gente entender aqui essa passagem. Mas bem, vamos prosseguir aqui mais adiante. Além disso,
Após ressuscitar, o próprio Jesus declara, em João 20:17, ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, mesmo depois de ressuscitado, ele afirma que não havia ido ao céu. Ele ainda subiria, mas isso aconteceu um tempo depois, né? Ele ainda iria, né, ali subir, né? Ele ainda iria subir, né? Ele ainda iria adentrar os céus. Mas isso aconteceu um tempo depois, né? Que vai ser o próximo tópico aqui que a gente vai ver como se confirma, né, esse entendimento. Então vamos somente acessar aqui, criar uma nova aba. Então João 20, né? Vamos acessar João 20 para a gente ver ali por inteiro, né, o capítulo. Então, ó, a ressurreição do Senhor Jesus, esse é o tema. E aí Jesus mostra-se a Maria Madalena. No versículo 16, ó, tem aqui o versículo 15, ó. Vamos ler a partir do 15, ó. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, ou não me segures, né? Que seria o significado de deter, né? Porque ainda não subi, né? Porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então olha aí, né, meus irmãos? Né? Jesus afirma de forma clara que ele não havia subido ao céu ainda quando ele morreu, né? Até porque a Bíblia não ensina isso, né? Você morre e já tem uma consciência imediata. A Bíblia não ensina isso. No máximo, eles vão utilizar passagens deturpadas ou versículos isolados, como, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, que a gente já trouxe um estudo relacionado. Também recomendo que os irmãos vejam, tá? Também na playlist aqui do canal, ó. É o segundo vídeo que a gente trouxe. Então, os irmãos podem acessar gratuitamente esse estudo. Então, isso já levanta uma questão importante. Se Jesus não foi ao céu imediatamente após morrer, como poderia o ladrão ter ido naquele mesmo dia? Então, meus irmãos, uma coisa que a gente pode citar é que se você crê que Jesus prometeu que naquele mesmo dia, né, ele, tanto Jesus quanto o, o ladrão da cruz estariam no paraíso, você coloca em contradição a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus ele não foi imediatamente para o céu após morrer e ele mesmo afirma em João 20:17. Então olha aí, a gente já vê, né, ali a importância da gente crer corretamente nas escrituras. Mas já adianto que não há contradição aqui, meus irmãos. É somente questão de interpretação e você entender ali qual é o contexto, entender ali o que é que Jesus ele está querendo dizer. E até mesmo, meus irmãos, pode até ter mesmo uma questão de tradução, né? A gente vai abordar também mais adiante. Partindo para o segundo tópico, Jesus passou 40 dias na terra após ressuscitar. Também é importante lembrar que Jesus permaneceu na terra após ressuscitar, aparecendo aos discípulos durante um período. Atos 1, versículo 3. Isso reforça que os acontecimentos não apontam para uma ida imediata ao céu no momento da morte. Então nós vemos aqui Atos capítulo 1, versículo 3, o seguinte: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então olha aí, além dos 3 dias, né, meus irmãos, que ele passou, né, no seio da terra, ou seja, que ele passou inconsciente, né, passou ali pela morte, depois desses 3 dias que ele passou no seio da terra, né, ele passou mais 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus aos seus discípulos. Em Atos capítulo 1, ó. A gente acessar aqui, ó. A gente vê, ó. Fez o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
Então, Jesus ele não havia subido ao céu ainda. Ele vai relatar aqui, esse capítulo, ele vai relatar o momento do que ele adentrou os céus. Então, olha aqui. E somente após esse período ele adentrou aos céus. Atos capítulo 1, dos versículos 6 ao 9, nos diz o seguinte. Então, vamos ver aqui. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então, olha que interessante, né? E também no versículo 11, né, os anjos falam a respeito da sua volta, assim como ele subiu aos céus. Então, lendo também aqui o versículo 11, a gente vê que, primeiro, né, ali, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, né, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então Jesus ele também retornará, né, ali e colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, esses 2 pontos já de começo, né, ali realmente refutam esse entendimento, né? A gente já poderia partir aqui para a interpretação do versículo, mas vamos nos aprofundar mais ainda, meus irmãos. Então, primeiro, Jesus ele não foi imediatamente para o céu. Segundo, ele passou 40 dias na terra após ressuscitar. Terceiro, a morte é como sono. A verdade é que não existe uma consciência imediata após a morte. Os mortos se encontram, entre aspas, dormindo no sono da morte. Depois que entendemos o estado dos mortos, compreendemos melhor o restante das escrituras, né? Os mortos, eles não têm, meus irmãos, consciência, né? Tem, principalmente Eclesiastes e Salmos nos apresentam de forma clara, mas vamos ver aqui passagens, inclusive palavras de Jesus, que confirmam esse entendimento. Então, Daniel capítulo 12, versículo 2, nos diz o seguinte: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 5, versículo 28 ao 29, Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. E João capítulo 11, dos versículos 11 ao 14, assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então, olha aí, né, meus irmãos, que interessante o como a Bíblia, até mesmo Jesus, ele traz esse entendimento. Primeiro, Daniel se refere aos mortos como aqueles que dormem no pó da terra. E também, creio que Jesus, baseando-se até mesmo nessa passagem, né, aqui já uma colocação da minha parte, né, mas a gente vê que entra em concordância com Daniel 12, versículo 2, olha o que Jesus disse: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, a gente já abordou isso mais antes, né, que normalmente Sheol, né, aqui, ele vai ser entendido como sepultura, então é a mesma coisa aqui. Quando Jesus se fala que todos aqueles que estão nos sepulcros, ele está praticamente dizendo, olha, haverá uma hora em que todos os que estão mortos vão ouvir a sua voz e irão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a condenação. Então olha aí, né, meus irmãos. Daniel confirma o entendimento da morte como sono. Jesus também confirma da mesma forma, através aqui do sepulcro, né, dessa passagem, João 5, dos versículos 28 ao 29. E Jesus também em João 11, ele apresenta de forma clara ali a morte sendo comparada ao sono.
E aqui na apostila, né, quando ela foi disponibilizada, eu já deixei aqui como observação, né, aqui, se caso os irmãos quiserem, né, ali acessar o estudo completo sobre o estado dos mortos, basta clicar aqui que será levado, né, ali ao vídeo, né, que fala a respeito do estado dos mortos, ou então os irmãos podem acessar aqui na própria apostila, que, né, nessa mesma apostila que os irmãos terão ali acesso também a esse estudo. Mas vamos lá, prosseguindo. Terceiro ponto, né, a gente viu que a morte é como o sono. Quarto ponto, a ressurreição ocorrerá somente no futuro. Outro ponto é a esperança da ressurreição apresentada nas Escrituras. Em 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 16 ao 17, está escrito que os mortos em Cristo ressuscitarão na vinda do Senhor. Isso indica que a recompensa não ocorre no momento da morte, mas em um evento futuro, ligado à ressurreição. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 16 ao 17, nós vemos aqui o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui de forma clara que a ressurreição é um acontecimento futuro. Por quê? Porque está ligado à volta de Jesus. Primeiro, Paulo ele vai citar aqui que Jesus, né, ele descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E aí, os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. Porque, meus irmãos, se você afirma que já existe consciência imediata após a morte, indiretamente você está dizendo que a ressurreição já aconteceu, por mais que você não queira concordar com isso. E aí a ressurreição também se torna algo, eu diria que até inútil, né? Porque a pessoa ela já está com vida, né? Se de fato quando a pessoa morre, ela já tem vida, né? Depois de morrer. Então, acaba que fica confuso. Você até mesmo acaba afetando a doutrina da ressurreição, que é muito importante. É realmente a nossa, eu diria que a convicção de fé daqueles que morreram por amor a Cristo. Você meio que acaba desprezando, eu diria, a ressurreição quando você afirma que já existe consciência imediata após a morte. E outra coisa também é que nós não podemos utilizar essa passagem para tentar defender que nós seremos arrebatados para o céu. Como nós vimos em Atos capítulo 1, né? No caso aqui, os anjos, né? Os homens vestidos de branco, que são os anjos, né? Que apareceram a eles, né? Os discípulos disseram que esse Jesus, né? No caso Jesus, que eles viram subir ao céu, ele há de vir como para o céu o vestir. Então Jesus ele vai voltar. E olha que interessante, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o que eles falaram é totalmente ali baseado em Zacarias capítulo 14. Uma profecia, né, ali para a volta do Senhor Jesus. Apesar daqui citar, né, que Deus, né, ali, ele trará juízo, né, porque quando cita que Senhor, eu creio eu que esteja o nome de Deus, né, ali no original. Nós sabemos, nós explicamos, meus irmãos, por isso é importante os irmãos verem aqui todos os vídeos, porque foi um entendimento gradual, mas, se eu não me engano, quando a gente falou aqui onde será o reino de Deus, a gente abordou que Jesus, ele é o representante de Deus, né? Ele não é o próprio Deus, ele não é o próprio Deus, o próprio Criador. E nem mesmo faz parte de uma trindade, né? Jesus, ele é plenamente homem, e quando essa passagem, né, claro que plenamente homem, mas sem pecado, Deus atribuiu a ele esse papel de trazer esse juízo, né? Deus, ele atribuiu a Jesus, deu a Jesus esse papel de julgar as nações. A gente abordou isso, se eu não me engano, no estudo sobre o reino de Deus, né, ali, será na terra ou no céu. A gente trouxe aqui o entendimento, né, e abordamos ali sobre a verdade do reino de Deus, que na verdade, né, será na terra. A Bíblia nos apresenta isso de forma clara, Salmos 37, Mateus 5:5, né? Apocalipse também diz. Então, é muito interessante a gente ver como a Bíblia nos apresenta isso, e a gente vê que, infelizmente, né, acaba
permeando falsas doutrinas, né, no meio da sociedade, no meio, no caso, no meio religioso, né? Por isso a importância da gente sempre meditar nas Sagradas Escrituras. E aí, né, voltando aqui ao tema, a gente vê que deixa eu achar aqui o versículo, mas diz que os pés, né, ali tocarão aqui, ó, o versículo 4, ó. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul, o que entra em concordância com o que a gente já viu lá em Atos capítulo 1, né, que diz ali que Jesus vai voltar da mesma forma, né? Lembrando, Zacarias 14, apesar de falar de Deus, né, hoje, quando a gente vê, né, o Messias veio, ouve toda essa questão, a gente entende que por mais que ele afirme que seja Deus, hoje a gente entende que Deus ali, ele atribuiu esse papel a Jesus. Há passagens que dizem isso, né, que Deus deu a Jesus, né, ali atribuiu a Jesus o julgamento, né. Vamos até pegar essa passagem, ó. Deus atribuiu a Jesus o papel de julgar. Então, ó, vamos pegar aqui a passagem bíblica. Então, olha aqui, ó. Atos, né, ali, 17:31 também é bem interessante. Vamos ver aqui também esse versículo. Então, olha aqui. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que o destinou, ou que o determinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Claramente aqui se referindo a Jesus. Então, quando Zacarias 14 afirma que o Senhor, ele pisará, né, sobre o Monte das Oliveiras, hoje a gente entende que aquilo ali, né, toda aquela profecia foi dado o papel ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra aquele entendimento de que Jesus, ele é o representante de Deus confirmado também nas Escrituras, né? Mas não é o tema aqui, meus irmãos. Vamos prosseguir, né, para não demorarmos muito. Então a gente viu aqui que a ressurreição é algo futuro, já explicamos que, né, e somente entrando nesse ponto, né, quando Paulo ele fala que a encontrar o Senhor nos ares, né, seremos arrebatados, o arrebatamento, meus irmãos, é simplesmente como se fosse um teleporte. Assim como Filipe, ele foi transportado de um local para o outro, né? O arrebatamento aqui se refere somente ao momento em que seremos teleportados para próximo do Senhor Jesus na sua volta e assim estaremos para sempre com ele, né? Por quê? Porque ele vai reinar, vai estabelecer seu reinado aqui na terra, nós reinaremos com ele e assim vai prosseguindo até realmente ali o julgamento do trono branco e no fim, né, Deus, ele descerá do céu, né? E Deus será tudo em todos, né? 1 Coríntios 15 afirma isso. É bem interessante também. Se eu não me engano, a gente também trouxe essa passagem no estudo sobre o reino de Deus. A gente trouxe ali o entendimento com base na Bíblia. Inclusive 1 Coríntios 15, que traz esse entendimento também bem interessante, né? Do reino de Deus. Mas bem, vamos prosseguir aqui, né? Para não demorarmos muito. Então, inclusive, houve advertência já no primeiro século, né, quanto àqueles que afirmavam que a ressurreição havia acontecido, né, Paulo exortando. Então, olha aqui, 2 Timóteo 2, versículos 17 ao 18, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, olha aí, tá vendo? A Bíblia considera como heresia você afirmar que a ressurreição já aconteceu. O que ocorre quando você afirma, né, ali, né, que já existe, né, consciência imediata após a morte. Você afirma indiretamente que os mortos eles já ressuscitaram. Então, olha aí. Entra em total contradição com a palavra de Deus, se você entender dessa forma, né? Mas quando você entende que os mortos eles estão no sono da morte, né, que eles estão dormindo, né, ali estão aguardando, né, ali o momento para serem ressuscitados. Claro que aqueles, né, que participarem da primeira ressurreição, aqueles que forem, né, ali dignos de participar da primeira ressurreição para a salvação, né? Mas também haverá aqueles que ressuscitarão, né, que estão também no mesmo estado, né, ali de inconsciência, em que serão
ressuscitados no julgamento do trono branco, e aí poderão ou ser condenados ou ser absolvidos. Então, meus irmãos, todo esse entendimento aqui foi algo gradual que a gente veio extraindo aqui com a série. Por isso eu convido que os irmãos vejam aqui desde o primeiro vídeo até aqui o de hoje, né? Pode ficar um tanto mais difícil de entender se os irmãos verem só o de hoje, né? O entendimento aqui foi gradual, a gente explicando ali ponto por ponto, né? De forma que nós chegamos aqui a esse, entre aspas, resumo, né? A gente tá meio que resumindo ali o que a gente tem abordado nessa série, né? Mas bom, agora que a gente já destacou esses pontos, né? Vimos que Jesus ele não foi imediatamente para o céu após morrer, ele passou 40 dias, né, ali na terra após ressuscitar. Nós vimos que ele só, depois desses 40 dias, adentrou aos céus. Terceiro, nós vimos que a morte, né, aqui de uma forma resumida, é como sono, né, é como naquela questão, né, quando a gente dorme, a gente vai lá, deita, fecha os olhos, dormimos, perdemos a consciência e acordamos no outro dia, né, como se tivesse passado um instante, né? A gente não percebe aquele tempo que se passou, a gente simplesmente apaga e acorda, né? É por isso que a morte é comparável ao sono, porque quando os mortos ressuscitarem, parecerá para eles que se passou um instante, né? E é esse entendimento que a gente também vai trazer aqui para essa passagem, que é bem interessante também, meus irmãos. Então, agora adentrando, né, aqui, a gente trouxe aqui o terceiro ponto, a morte é como sono. Quarto, a ressurreição somente ocorrerá no futuro. Partindo agora para o quinto ponto, é possível que haja, meus irmãos, aqui uma questão de pontuação nessa passagem. Quando a gente entende, né, as doutrinas bíblicas, o que a palavra de Deus nos ensina, não é difícil de entender aqui essa passagem, né? Por quê? Porque a gente já tem o entendimento das doutrinas, Deus ele também nos direciona nesse ponto, e acaba que a gente adquire o entendimento correto, né? Mas vamos, antes, né, ali de falar alguma coisa, vamos primeiro enfatizar qual é a questão de pontuação nessa passagem, né? Então, além disso, há uma possível questão de pontuação nessa passagem. Os textos originais do Novo Testamento, eles não possuíam pontuação como vírgulas, o que em concordância com a escritura, podemos ver que é possível que houve uma adaptação para entrar em concordância com determinada doutrina. Só que isso, meus irmãos, não é algo confirmado. Pode ter que tenha acontecido, mas a gente não pode afirmar com certeza, né? Mas é possível que haja uma questão de pontuação nessa passagem. Por quê? Porque no texto grego, ele não possuía vírgulas, nem pontos, nem nada. É um texto direto, é um texto reto. Os irmãos podem pesquisar, né, aí no Google, pesquisar no Google, né? Manuscrito bíblico em grego koiné. Né? Os irmãos podem ver que não vai haver nenhuma separação. Eu fico até pensando como é que eles liam, né, esses textos, porque eram praticamente uma página dessa aqui e os textos assim reto, ó. Mas, né, a gente não pode afirmar categoricamente que houve uma questão de pontuação, mas é possível que sim. Mesmo porque a gente vê, né, que muitos defendem essa doutrina e talvez com um, querendo, né, defender essa doutrina de morada no céu, deixaram, né, dessa forma, né? Então vamos somente confirmar aqui para os irmãos verem, né? Dar aqui um Google, né? Os textos originais do Novo Testamento não possuíam pontuações como vírgulas, né? Vamos ver aqui, ó. Sim, os textos originais do Novo Testamento não possuíam qualquer pontuação como vírgulas ou pontos e nem mesmo espaço entre palavras. Então olha aí, vendo? A gente está confirmando aqui, o Google está confirmando que não havia vírgulas, pontos, nem nada. É um trabalho, né, desses tradutores colocarem da maneira que se alinha com o princípio bíblico, né? Mas vamos ver aqui, meus irmãos, o que diz, né? Então, assim a frase ela pode ser compreendida de outra forma. Então, quando a gente coloca dois pontos após a expressão hoje, olha como fica diferente. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Tá vendo como é diferente? Em verdade te digo hoje, ou seja,
Hoje eu te digo, você estará comigo no paraíso. Então você, nesse caso, né, o hoje, ele estaria relacionado ao momento da declaração de Jesus e não ao momento que o ladrão estaria no paraíso. Então, se no caso fosse colocado dessa forma, aí sim entraria sim em conexão com o versículo, né? E a gente entenderia ali da maneira adequada, né? Também esse versículo entraria em total conexão com a palavra, né? Poderia ser uma forma de entender também esse versículo. Não é à toa que existe poucas versões, né, que colocam dessa maneira, né? Pouquíssimas mesmo que colocam em verdade te digo hoje, 2 pontos, ou então em verdade te digo hoje, vírgula, né? São poucas versões que colocam. Essa leitura se harmoniza melhor com o restante das escrituras, que mostram que os mortos estão em estado de inconsciência, como visto em Eclesiastes 9, versículo 5, aguardando, né, ali a ressurreição, e que o próprio Jesus ainda não havia subido ao Pai após a sua morte. Então, Eclesiastes 9,5 nos diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue, né, ao esquecimento. Se eu não me engano, do mesmo livro de Eclesiastes, né, ali, Eclesiastes também vai falar, se eu não me engano, que não há atividade. Se não for Eclesiastes, é Salmos. Mas nós vemos aqui que, de fato, na morte, né, você não tem nada para fazer, somente Deus mesmo para intervir, né, ali naquela condição e te ressuscitar, né, ressuscitar, né, a nós. Então, só Deus ele pode de fato intervir nesse caso. E a ressurreição, né, a esperança. E nós vemos, né, como a morte ela não define o nosso destino final, né? Nem a morte ela tem o poder de determinar, né, é, né, o nosso fim. Se formos dignos de participar da primeira ressurreição, que é a que nós devemos buscar, participaremos da primeira ressurreição, ou então no julgamento do trono branco, né? E aí, se formos condenados, né, mas não é o que a gente quer, né? Que Deus possa nos livrar disso e que nós possamos buscar a nossa salvação. Mas se alguém for condenado lá no julgamento do trono branco, aí passará pela segunda morte, né? Que aí, de fato, a pessoa será totalmente destruída, né? E não é o que nós queremos, portanto, devemos buscar, né, ali com temor, né, a nossa salvação. Mas nós vemos aqui, né, voltando ao tema, é possível que tenha tido ali uma questão de pontuação nessa passagem. Mas a gente não pode afirmar isso categoricamente, ainda que, de fato, né, se a gente colocar assim, entra assim em concordância com o entendimento bíblico. Mas se caso, né, meus irmãos, não tiver sido assim, se Jesus, né, ele tiver afirmado, né, que dessa maneira mesmo, a gente pode sim entender ali a passagem na perspectiva do ladrão, até porque tudo que está na Bíblia tem que entrar em concordância com as outras passagens, né? Mas eu particularmente prefiro sim a leitura dessa forma, né? Eu prefiro, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, que aí sim entra em total concordância com a palavra, mas também nós podemos entender esse versículo, essa passagem, na perspectiva do ladrão. Como assim podemos entender na perspectiva do ladrão? Bom, da seguinte forma: ao Jesus afirmar, em verdade te digo hoje, a palavra hoje pode ser entendida à luz da perspectiva do ladrão, né, do ladrão na cruz. Isso porque, ao morrer, ele não teria consciência da passagem do tempo durante o estado de morte. Como vimos nos estudos anteriores, a morte é frequentemente comparada a um sono. Quando dormimos, fechamos os olhos, perdemos a consciência do tempo e, ao despertar, é como se apenas um instante tivesse passado. Da mesma forma, para o ladrão, a ressurreição seria percebida como um momento imediato após a sua morte. Não algo que aconteceria imediatamente após ele morrer, mas algo que seria temporalmente, né, imperceptível na perspectiva do ladrão, por parecer que se passou tão pouco tempo. Né? Esse imediato foi colocado entre aspas, porque na perspectiva do ladrão, né, pareceria o imediato, mas não foi algo que aconteceu quando ele morreu. Ele ainda se encontra no sono da morte, mas quando ele ressuscitar, parecerá algo de imediato, né? Ele desmaiou, né? Ali morreu, né? Quando ele morreu,
Aí ele ressuscitará e para ele será como se fosse algo imediato. Parecerá que passou tão pouco tempo, né, ali, desde a sua morte até o momento de sua ressurreição. Então, aqui entra o entendimento da morte como sono, o que também confirma, meus irmãos, o entendimento. Não é errado você também entender dessa forma. Assim, embora um longo período de tempo pudesse transcorrer objetivamente em sua experiência, pareceria que tudo ocorreu hoje, como em um simples piscar de olhos. Então, ele se encontra morto, mas ao ressuscitar, parecerá que tudo aconteceu naquele mesmo dia que é chamado hoje. Então, para o ladrão, né, é como se tudo ocorresse no mesmo dia, né? Não tem quando a gente dorme, né? A gente apaga, né? A gente apaga e acorda e é como se tudo tivesse ocorrido em questão de segundos, de minutos, é como se tivesse acontecido naquele mesmo tempo. Ou então a gente pode até mesmo, trazendo a comparação melhor, com a anestesia geral. O que é que ocorre com aqueles que levam anestesia geral? Eles vão lá e simplesmente desmaiam, né? Eles ficam lá desacordados, né, ali durante o período. Aí eles simplesmente acordam e já vê a cirurgia feita, já vê que tudo deu certo ali na cirurgia, e é como se tudo tivesse acontecido em questão de segundos, de minutos e não de horas, né? Então olha aí, é esse o entendimento que a gente também pode extrair dessa passagem. E não aquele de que Jesus prometeu que naquele mesmo dia, né? Ou seja, no mesmo dia que ele morreu, ele estaria lá no céu. Não é isso que Jesus ele promete. Ele promete que quando ele ressuscitasse, né, ali ele estaria com ele, com Jesus no paraíso. Tanto hoje, entendendo ali na perspectiva do ladrão, que tudo aparentava, né, para ele, vai aparentar para ele ter acontecido naquele mesmo dia, tanto quando a gente entende aqui de que, na verdade, esse hoje está se referindo ali a quando ele mesmo afirma, né, Jesus afirma, né, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, né, quando ele afirma assim, aí no caso hoje ele está relacionado com ao momento em que ele afirma a frase e não ao dia, né, em que ele estaria com ele no paraíso. Então, ambas as formas estão corretas, ambas as formas é, são certas, sim, de se crer, nenhuma delas estão errado. Agora, é errado você afirmar que ele foi naquele mesmo dia para o céu. Aí realmente é algo incabível, porque a Bíblia não ensina isso. Então, vemos que esses dois entendimentos concordam em si com a Escritura. E para finalizarmos como último tópico, a Bíblia afirma que nenhum dos servos recebeu a promessa ainda. Hebreus 11 apresenta diversos homens e mulheres fiéis do passado, como Abel, Noé, Abraão, Sara, Moisés e os profetas. Embora tenham vivido pela fé e agradado a Deus, a Escritura declara que eles não receberam a promessa em sua plenitude. A promessa, que é a promessa da salvação, eles não receberam ainda. Olha aqui, Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros na terra. E Hebreus 11, nos versículos 32 e o versículo 39 ao 40, diz o seguinte. Então, Hebreus 11, 32 nos diz o seguinte. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. E aí o versículo 39 e 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então olha aí, Jefté, Davi, Samuel, Baraque, Gideão. Vamos acessar aqui Hebreus 11 para a gente ver ali os outros mais que são citados, né? Hebreus, capítulo 11. É bem interessante, eu convido a todos a lerem esse capítulo, né, e ver como se conecta assim de forma direta, né, ali com o entendimento. É algo simples de se entender. Então olha aqui, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara,
Olha aí. Temos aqui vários, né? Vários aqui que são citados. E aí, o versículo 13 fala que todos eles morreram sem terem recebido as promessas. E aí vai citando, ó. Vai citando ali o ato de Abraão, Isaac, José, vai falar ali Jacó, Isaac, vai citar Moisés, vai citar Raabe. E aí no versículo 32 ele resume, né? Ó, a gente vê que ele fala ali vários personagens e dos profetas, que abrange também Elias, né? E Isaías. A gente vê que no relato aqui ele vai citar ali alguns exemplos, como por exemplo, se eu não me engano, fala que fechou a boca dos leões, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Então, olha aqui o versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Então, ele está citando vários exemplos, né? Aqui o escritor de Hebreus sobre os servos, né, de Deus. E no versículo 39 e 40 diz: E todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então tá aí, ó, tá bem claro. Ninguém recebeu a promessa ainda. Ninguém recebeu a salvação ainda. O texto ensina que Deus não recompensaria seus servos em momentos diferentes ao longo da história, mas que todos seriam aperfeiçoados juntos no tempo determinado por Ele. Aqui, ó, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, em um dia, né, ele vai ali recompensar a todos, né, ali no mesmo momento. A gente vê ali na volta de Jesus, né? Serão todos ressuscitados, todos poderão participar ali do reino, né? Então vai realmente ser tamanha alegria. Mas foi algo que Deus ele prometeu. Então, nós vimos aqui que esse texto ele não vai ensinar que Deus ele vai recompensar os seus servos em tempos diferentes ao longo da história, mas que todos seriam aperfeiçoados juntos no tempo determinado por ele. Se nem mesmo os grandes homens de fé do Antigo Testamento receberam ainda a promessa final, não faria sentido concluir que o ladrão da cruz já teria recebido a sua recompensa antes deles. Né? Não desprezando aqui o ladrão da cruz, mas é porque se nem aqueles que são tidos como os maiores exemplos de fé, Daniel, Samuel, Isaías, Abraão, que é chamado pai da fé, se nem estes receberam a promessa, né? Por que que o ladrão seria diferente, né? O ladrão da cruz. Mas nós vemos, né, que ele poderá participar ali da salvação porque se arrependeu naquele momento e teve fé no Messias. Ele creu em, em Jesus, né? Então, se nem mesmo, né, os grandes homens de fé receberam a promessa final, não faria sentido a gente afirmar que ele também teria recebido. Assim, Hebreus 11 harmoniza-se com o ensino bíblico de que os fiéis aguardam a ressurreição e a recompensa futura, quando Deus reunirá e recompensará todos os seus servos em um mesmo dia. Então, dessa forma, ao considerar todos esses pontos, percebe-se que interpretar a fala de Jesus ao ladrão como uma ida imediata ao céu gera contradições com outras passagens bíblicas. Já uma leitura harmonizada mostra que a promessa feita ao ladrão está ligada ao futuro, ao cumprimento do reino de Deus, e não a um estado imediato após a morte. Assim, mais uma vez vemos que a esperança bíblica está centrada na ressurreição e no cumprimento das promessas de Deus, e não em uma entrada imediata no céu após a morte. Então, pela graça de Deus, hoje aqui trouxemos, né, aqui o entendimento correto dessa passagem. A gente refutou o entendimento de que Jesus teria prometido para o ladrão que naquele mesmo dia ele estaria, né, no paraíso. A gente viu ali que Jesus, com base na Bíblia, ele não estava afirmando isso, né? Ele poderia estar dizendo ali, no caso essa frase estaria se referindo ao momento de sua afirmação, né? Em verdade te digo hoje, ou também o hoje aqui está atribuído à perspectiva do ladrão, que também não é errado de se entender, é também o entendimento correto com base nas escrituras.
Então, espero que todos tenham entendido, que todos tenham compreendido. É um pouco mais difícil de entender, por isso eu recomendo que os irmãos vejam, né, os últimos vídeos, porque todo o entendimento passado aqui é um entendimento gradual, né? Então a gente precisa também dos outros entendimentos ali que a Bíblia nos ensina para que a gente compreenda melhor aquilo que a palavra de Deus ela nos apresenta. Portanto, meus irmãos, eu agradeço a todos que vieram aqui ver e assistir esse estudo. Espero que todos tenham compreendido e entendido. Peço desde já, né, mais uma vez aos irmãos, por gentileza, né, a colaboração dos irmãos com o like, com o comentário, né, e compartilhando essa pregação, esse estudo em suas redes sociais, pois tudo isso estará colaborando, né, com a divulgação desse entendimento e logo mais almas, né, tendem assim a ser alcançadas, né, pela palavra de Deus e também com esse estudo hoje e logo, né, podem chegar também ao entendimento, né, ali correto das Sagradas Escrituras. E se caso os irmãos tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, né, na medida do possível também estarei tentando responder. E se caso for novato, né, no canal, convido, né, a se inscrever no canal, a assistir, né, os estudos que eu busco, né, ali fazer todas as segundas-feiras a partir das 8 horas, né? Convido a todos a acompanhar, a se inscreverem no canal e a também, meus irmãos, acessarem o site da Igreja de Deus, né, igrejadedeus.com.br e façam, né, o discipulado, estudo gratuito da sã doutrina, onde os irmãos encontrarão ali os ensinamentos, né, que prepararão, né, o estudante para o batismo, né, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o estudo aqui 100% gratuito, né, da sã doutrina, né, os áudios, né, aqui, tanto os áudios quanto as apostilas aqui são todos disponibilizados gratuitamente para o estudo dos irmãos. Convido a todos a que façam discipulado, conheçam a Igreja de Deus, né, se não conseguirem acessar aqui pesquisando, o link estará na descrição e também aqui no perfil do canal, basta acessar aqui que terá o link aqui. Além disso, na própria descrição aqui terá, né, também o link. É o terceiro link aqui da descrição que os irmãos acharão. E também, né, convido a todos a se inscreverem, né, nos outros canais aqui apresentados, né, aqui, tanto aqui no perfil do canal, né, se descer aqui também um pouco na aba início, e os irmãos encontrarão aqui o Caminho Estreito, canal do Evangelista Flávio, Mateus Bereano, a Plenitude das Escrituras, todos são canais também, né, que fazem parte do mesmo meio, né, da Igreja de Deus, né, e eu convido a todos, né, a conhecerem os canais, a estudarem conosco, né, praticamente muitos e muitos estudos são divulgados ali nos canais, então convido a todos ali a conhecerem a Igreja de Deus, certamente todos serão bem-vindos. Portanto, meus irmãos, eu desejo a cada um uma ótima noite de sono, né, uma ótima semana. Vos despeço, né, com a paz seja convosco e até a próxima, meus irmãos, se assim Deus nos permitir.